Pessoal, tudo bem? Boa noite. Iniciando o terceiro Pode Transformar. Hoje um pouco mais tranquilo, mais relaxado, um pouco mais tranquilo para a gente trocar ideias. Hoje eu estou trazendo aqui um parceiro, um amigo, já da nossa família Guzmão Vidros, Guzmão Representações, o Manuel. Manuel, estamos começando o terceiro Pode Transformar e vamos falar sobre termoacústico, máquinas e equipamentos para a transformação do vidro, transformando em menos silêncio, mais conforto acústico, ou seja, não mexemos com vidro, não fabricamos o vidro, mas insumos e máquinas que a gente pode pôr e as ideias, né, que a gente pode bater um papo aqui e poder melhorar as informações e as coisas para que as pessoas utilizem mais esse conforto acústico e térmico que é o vidro duplo, né? O vidro termoacústico mais popularmente conhecido. Pois não, Manuel, Guzmão, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Eu é que agradeço o convite. É uma satisfação muito grande estar falando com os nossos clientes, né, passando as informações. Obrigado pelo apoio de todo mundo, né? Boa noite. E é uma satisfação estar aqui batendo um papo com você. Ah, legal, Manuel. Nós recentemente fazendo uma viagem, né, até um cliente, nós estávamos conversando naquilo que poderia ajudar os clientes, né? E muito foi assim interessante para mim ouvir o seu comentário com relação ao que poderíamos fazer para ajudar os clientes quando eles querem fabricar o vidro duplo. Pode começar com uma máquina artesanal, né? Uma máquina bem simples, um custo de investimento bem simples, por uma produção pequena, né? Às vezes até para vidros pequenos, né? Só para no máximo janelas. Evidentemente o vidro termoacústico não tem limite, né? De fabricação. Então, com isso, eu fui amadurecendo a minha ideia e eu falei, puxa, qualquer hora eu preciso falar com o Manuel para a gente ir para o podcast, bater um papo a respeito dessas ideias que você, Manuel, teve em estar buscando alternativas para a gente melhorar a confecção do vidro termoacústico, porque às vezes as pessoas acham que ou é muito difícil, é muito problemático, mas é tudo um produto artesanal, é uma máquina manual que pode estar fazendo a selagem dos vidros, né? E com isso as pessoas só precisam da preocupação do processo, né, Manuel? Do processo que é a lavagem do vidro, a secagem, a preparação do desumidificador que se coloca dentro do perfil do vidro, para quando for insulado ele não embaçar. Ou seja, aqui hoje a gente precisa falar mais popular mesmo para as pessoas entenderem que não é tão difícil a fabricação, desde que se acompanhe um procedimento. O processo da fabricação do vidro, uma vez feito passo a passo, tudo direitinho, com certeza ele vai fazer um produto de qualidade. Se for uma janela, colocar numa porta, ele vai ter um vidro transparente que vai estar diminuindo o barulho e uma incidência de vidro, né, do calor para dentro do ambiente, que seria uma utilização de câmeras maior, de um vidro metalizado no externo, um vidro temperado metalizado que pudesse melhorar um pouco mais sempre o conforto. Então, gostaria que você falasse um pouquinho do teu conhecimento, do tempo que a gente ficou aí nas feiras, né? No tempo que você foi em alguns eventos até que deu apoio. Então, o que mais o pessoal fala sobre o vidro duplo? Guzmão, o vidro duplo é um segmento dentro da indústria vidreira, dentro do mercado vidreiro, que ainda, né, insiste
em trazer uma série de tabus, né? Por quê? Porque quem processa o vidro duplo, ou quem vai processar o vidro duplo, acredita que é muito difícil, é muito complicado, que é um processo demorado, que é um processo que requer muitos recursos. E, na verdade, o vidro duplo é um processo artesanal. Ele pode ser iniciado dentro de um pequeno espaço, desde que esteja devidamente limpo, desde que a pessoa que vai trabalhar seja uma pessoa cuidadosa, né? Utilizar insumos de qualidade para que você tenha a garantia da durabilidade. Enfim, é um processo bem simples e que traz, digamos assim, uma satisfação imensa ao cliente, né? Além de economias, né? Então, o vidro duplo hoje está para o vidro temperado há 30, 40 anos atrás. Então, é preciso que a gente explique mais para os nossos clientes, aqueles que querem iniciar e aqueles que já estão no mercado, como é fácil e como é simples a produção das peças de vidro insulado, seja termo, seja acústico, né? Na verdade, isso é um item, né? Um produto a mais que o transformador do vidro, né? O industrial ali, o temperador, o laminador, né? Ele tem mais um item para agregar no seu faturamento mês a mês, né? Que ele tem mais, o vidro termoacústico, ele tem um valor mais agregado. Ou seja, se ele se preocupar com a limpeza, com o encapsulamento, né, dos vidros limpos e secos dentro nos perfis, ele vai ter um produto de boa qualidade lá na ponta. Agora, Manuel, a gente se preocupa muito com vidro frio, com vidro para frigorífico, para o setor, para a região fria, como é o sul do Brasil. Eu, como fornecedor de máquinas e equipamentos para o vidro, seja laminado, temperado, seja lapidação ou termoacústico, uma das preocupações que eu tenho no termoacústico é que as pessoas focam muito essa questão do frio. E nós sabemos que ele é termoacústico, ele é térmico, ou seja, você pode deixar lá dentro o frio lá de fora, o calor lá de fora e o ambiente aqui dentro, o ambiente neutro, né? Por exemplo, se você está com muito calor, você vai diminuir seu ar-condicionado, você não vai precisar carregar no seu ar-condicionado como é. Ou seja, o vidro termoacústico ou o vidro insulado, ele não é só para o sul do Brasil, onde está frio. Para o norte e nordeste, onde é muito quente, ele é tão bom quanto colocar aqui, porque aqui no frio você, né, tem vários recursos que você pode usar. Lá no norte e nordeste, se você deixar aquele calor entrar, é insuportável. E aí você tem que colocar muito ar-condicionado. Então isso não é saudável, né? Além de ter gastos, né? É um equívoco pensar que o vidro insulado atende apenas as regiões ou muito frias ou muito quentes. Na verdade, o vidro insulado, ele atende todas as regiões, não importa se o clima é frio ou quente. É você que determina o que você quer. O que importa é o que nós estamos levando para o cliente, que tipo de conforto, que tipo de satisfação que nós estamos levando ao cliente, seja ele acústico ou seja termo, e a economia que esse vidro vai trazer para o consumidor. Sim, sim. Né? Sabemos, já é medido hoje, já é confirmado que em termos de 30% de economia, quando você insula uma empresa ou insula uma casa, só de ar-condicionado. Então imagina uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, que não está no sul, está aqui no sudeste, né, com temperatura de 40 graus. O consumo de energia no Rio de Janeiro ela é imensa, a economia inclusive domiciliar. Né? Por quê? Porque não existe insulamento dos apartamentos.
Então, é um equívoco pensar isso. Na verdade, o vidro insulado, ele traz satisfação, ele traz conforto, ele traz economia em qualquer região do planeta. Tá certo? E isso seria interessante, a gente está trabalhando em duas linhas, né? Se nós queremos vender algum equipamento para um transformador, né, a gente tem que ter essas formações ou até talvez uma, como que se diz, uma palestra, um informativo mais profundo dentro desse segmento específico do vidro, e até na parte de como produzir esse vidro, né? E você tinha até falado que o vidraceiro que manuseia o vidro, que corta o vidro, que transforma o vidro, que ele pega a chapa de vidro e vai transformar, ter mais instrução, né? Para que quando ele trabalhar, porque o proprietário ele acaba comprando um equipamento e colocando na fábrica para fazer determinado produto. A partir daí, o transformador, o vidraceiro, o cortador do vidro ou o operário ali que está executando o trabalho, ele tem que ter uma instrução antes da aquisição até do equipamento, uma instrução mesmo que teórica ou ter alguma formação básica para que ele conheça aquilo que ele está fazendo. Por quê? Se o proprietário comprar o equipamento, se o proprietário, no fim das contas, acaba comprando uma máquina para transformação de um vidro e ele está tendo prejuízo porque ele, quando foi colocar na obra, o vidro embaçou, o vidro umidificou, o vidro não correspondeu àquilo que o cliente dele quis. Na verdade, o cliente pediu aquilo que ele fabricou, o vidro duplo, para colocar na janela para tirar o barulho ou para tirar o calor, né? Ou conservar o calor dentro do ambiente dele. Então ele pediu a coisa correta, o vendedor atendeu, o transformador fez, só que não fez de forma correta. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o investimento do industrial, do proprietário, foi em vão em função do trabalho ter sido feito errado. Então eu gostaria muito que as pessoas se preocupassem. No podcast passado foi uma coisa interessante que eu trouxe aqui o Marcos da Dardi, e o Marcos ele falou sobre justamente o apoio que a gente tem que dar ao cliente quando ele vai comprar o equipamento. O produto em si, a gente tem que informar. Eu costumo dizer que eu não me sinto um vendedor, eu me sinto um consultor, uma pessoa que dialoga com o cliente para ver aquilo que é melhor para o cliente. Eu quero comprar uma máquina que faz vidro duplo. Puxa, mas você já tem conhecimento de como que funciona? Você sabe qual é o processo do vidro duplo? Porque todo mundo sabe o vidro temperado e o vidro laminado, ponto. O vidro laminado para segurança, homologado, tudo direitinho. O vidro temperado, tudo direitinho, tal. Só que na hora H não tem esse conhecimento de fato. E acaba fazendo produtos que trazem prejuízo ao seu faturamento, ao invés de agregar, porque o vidro agrega mais valores, e ele, ao invés de agregar, ele começou a tomar prejuízo por obras que não foram feitas com correspondência. Como eu conheço todos os transformadores de vidro no Brasil inteiro, do termoacústico, do vidro insulado, vamos dizer o nome científico dele, né? Seria o vidro insulado, ele precisa conhecer. E aquilo que você comentou, Manuel, até da Bravidros, talvez a gente conversar com a Bravidros para ter uma escola, como a gente poderia ter esse processo. Te digo até que recentemente o Primus Vidro, o Vinícius, né? Ele
ele faz parte lá da associação e ele estava com uma escola de vidraceiro, né, de processadores, vamos falar assim, né? E eu achei aquilo muito interessante, mas não é fácil iniciar, então precisa de um apoio mais genérico de outros segmentos, que a gente pudesse realmente ter os setores para instrução disso aí. Essa semana, inclusive, nós vamos buscar uma reunião para buscar um caminho para que a gente possa orientar melhor. Gusmão, infelizmente no Brasil ainda temos poucas escolas destinadas à qualificação do trabalhador na área vidreira, né? Principalmente na área da transformação, né? Desde a vidraçaria até, digamos, chegar no transformador. E, infelizmente também, vou repetir, poucas empresas se preocupam com a qualificação do seu operador. Então, se já não temos dentro das indústrias pessoas que estão certificadas, né, por algum órgão da classe, pessoas que fizeram cursos, pessoas que estão habilitadas, né, para trabalhar com o vidro comum, com o vidro temperado e com o vidro laminado, você imagina para o vidro insulado, que ele requer muito mais, digamos assim, detalhes, né, conhecimento, mão de obra mais especializada, né? E que isso realmente, você acabou de falar, acaba dificultando o entendimento quando o proprietário adquire algum tipo de equipamento, tá certo? E para que seja operado por esse operador não qualificado, que não tem conhecimento. O problema muito grande é a falta de mão de obra, né? Exatamente. No produto que você queira fazer, porque sempre é um ensaio, né? Sempre é uma tentativa, é buscar de fazer o trabalho. E muitas vezes, dentro do processo, digamos assim, da montagem de um vidro duplo, ocorre algum problema, jogam a culpa no equipamento. E, na verdade, o pouco conhecimento, né, daquele operador sobre o equipamento. Isso você tem visto nas visitas que você faz? Sim, a maioria dos problemas que ocorrem com relação à montagem da peça são referentes ao processo. Porque o equipamento ele está ali, ele tem uma ficha técnica, tem como operar. Só que precisa de instruções. Eu, nesse período que eu estou na Gusmão, sempre me preocupei em estar orientando os nossos clientes com relação a processos. Verifique direitinho o passo a passo, como é que você faz uma boa limpeza no vidro, como é que você mantém um ambiente limpo, como é que você faz uma montagem de uma peça, como é que você faz a vedação dessa peça, enfim, o passo a passo para que os o cliente... testes, né, os testes que precisam ser exatamente, né? As definições, as tabelas e as definições do tipo de vidro e de separador adequado, a câmara interna, né, adequada. Sim. Por exemplo, eu quero reduzir 20 decibéis. Como é que eu faço? Posso usar qualquer coisa? Não. Existem tabelas que definem tipo de câmera, tipo de vidro, espessura de vidro, enfim. Seja para o barulho, seja para o calor. Seja para o termo. Então, eu tenho até um caso interessante, que um cliente há uns anos atrás montou uma casa numa região fria aqui do estado de São Paulo, e depois de 6 meses, quando veio o inverno, embaçou todos os vidros. Aí ele veio falar conosco, já veio armado, né? Sim. Daí começamos a conversar. Já veio armado, é bom, hein, mano? Começamos a conversar, e nós fomos procurando saber o que ocorreu, como é que foi o processo da montagem das peças. Aí ele foi falando, olha, nós fizemos assim, fizemos assado, cortamos o vidro, cortamos os perfis, né? Montamos os perfis, colocamos os depuradores todos dentro dos perfis. E aí, no dia seguinte, nós então fomos fazer o fechamento com os vidros. Descobrimos a lâmpada acendeu. Quando você cortou o processo, né, a sequência dentro do processo, dentro da sequência, você perdeu
digamos assim, qualidade na na eficiência, eficiência do dessecante. do dessecante. Porque ele absorveu toda a umidade que estava no ambiente e você montou digamos, uma peça já danificada com problema. Aí que descobrimos que realmente o processo é importante. É uma sequência que você deve seguir para que você tenha qualidade. E o conhecimento com relação ao equipamento, conhecimento com relação aos insumos. E muito importante insumos, Gusmão. Se você não colocar insumos de qualidade, você não vai ter durabilidade. Não adianta você colocar qualquer produto achando que vai durar 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque não vai durar. Você precisa primeiro se certificar de que você está adquirindo matéria-prima de qualidade para que você tenha a durabilidade. E o processo bem feito, de acordo com as sequências, vai te dar performance da peça. Então, treinamento, qualificação, certificação, inclusive eu quero pedir aqui os nossos órgãos aí, reguladores, né, do vidro, que pensem no assunto. Vamos certificar os nossos trabalhadores na área do vidro, porque apenas trabalhar numa indústria e achar que é vidraceiro realmente não vai trazer nenhum benefício. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, está chegando bastante gente, estou acompanhando aqui algumas pessoas que estão nos prestigiando. Eu não falei o nome da Alicia. Alicia, obrigado aí, viu, filha? Deus abençoe você, todos que estão nos acompanhando aí nessa noite fria, mas assim, ó, estamos aqui debatendo um pouco sobre a produção de um vidro que é importante, tem um valor agregado, é um vidro nobre, o vidro insulado, e realmente quando o Manuel, que acompanha nos clientes, né, visita os clientes, referente a esse produto insulado, é muito importante ter a qualidade dos insumos. Nós trabalhamos com os insumos da Fenzi, onde eles têm um controle de qualidade de 100%. Quando surgem alguns problemas, nós passamos isso para a Fenzi Argentina, que ela faz o pré-verificação de qual foi a forma de processo utilizado, né, Manuel? Que é o mais importante do processo. Como está sendo adequado esse produto que você compra e coloca dentro do equipamento, aquecimento, limpeza. Antes de fazer uma obra grande, uma obra de grande vulto, né, é importante sempre fazer um teste do produto, se ele está secando, se ele está sendo fixado bem. Existem várias formas de teste que se faz. O dessecante que é colocado dentro do perfil, né, Manuel, é uma das coisas preocupantes, porque às vezes a pessoa coloca o dessecante dentro dos perfis e ele deixa parado ali 1 hora, 2 horas, muitas vezes mais, faz vários produtos e coloca no varal, que é um sistema que se pendura. Eu acho que esse varal é até prejudicial de se colocar, porque dá um conforto para o operador errar a colocação, porque ele vai pondo no varal e muitas vezes chegou a hora do almoço, ele saiu e aquilo ficou no varal, absorvendo toda a umidade do ambiente onde está sendo produzido. É claro que nem todos produzem em galpão aberto. Muitos sabem dessa preocupação, mas muitos também não sabem. E aqueles que fazem o sistema artesanal sabem talvez menos ainda. Por quê? Porque fazem um produto artesanal, um produto manual, onde eles fazem peças menores, não fazem peças grandes, né? E eu tenho realmente essa preocupação de sempre que vender
o maquinário, o equipamento, na hora que eles vão utilizar, me preocupar com a instrução disso daí, sabe, Manuel? É uma das maiores preocupações, dependendo do tipo de máquina que você vende, você está instruindo exatamente o funcionamento daquele equipamento. Eu me lembro que há muitos anos atrás, não vou citar onde nem como, mas eu fiz uma etiqueta que dizia o seguinte, né? Este equipamento não funciona se você não ler o manual. Por quê? A pessoa tem... o Manuel comprou uma linha de artesanal, manual, de fazer vidro duplo, eu vou comprar uma. Guzmão, você tem aí? Tenho. Manda 2 para mim aqui que eu quero. Aí eu mando para ele, não eu, mas qualquer um, vai vender o que o cliente está pedindo. Eu já não procedo dessa forma. Não procedo dessa forma. Eu procedo da seguinte forma, eu vou até aí, vou conversar com você e ver que tipo de maquinário você vai fazer, para que tipo de produto você vai fazer, se corresponde o maquinário que eu vou te vender com aquilo que você está com a expectativa. Então isso é fundamental hoje em dia, é fundamental a gente interagir com o cliente, porque na hora que ele está com o equipamento lá e não funciona, é o equipamento que não funciona, é o Guzmão que vendeu o produto errado, ou o José, ou o Manuel, ou a Maria, ou a Magda, né, Magda? Ou a Magda se preocupou lá em vender aqueles maquinários e tal, deixou o cliente feliz que vendeu direitinho, falou tudo direitinho, na hora de produzir não faltou o tempero ali, o tempero que é o que o senhor vai fazer com esse equipamento? É vidro duplo, né? Principalmente, Guzmão, saber quais equipamentos comprar, porque muitas vezes o cliente está iniciando, então ele não vai iniciar com uma fábrica cheia de equipamento, a não ser que ele já tenha uma estrutura grande. Ele vai iniciar, digamos assim, artesanalmente, e depois ele vai agregando os equipamentos. Muitas vezes ele chega e adquire 3, 4 equipamentos e não adquire o equipamento correto. Então, é muito importante que conversar com esse cliente interessado, para saber primeiro qual é a produtividade que ele quer, saber que tipo de equipamento que ele deve já ter na sua planta, para que ele possa atingir, né, esse patamar. Sim. Não, estou começando, então se você está começando, vamos começar então manualmente, artesanalmente. Depois nós vamos agregando alguns equipamentos. E esse equipamento, essa linha de equipamento, justamente ela possibilita isso. Sim. Possibilita porque você pode ir agregando, porque você vai acoplando a automatização. Exatamente. Você vai acoplando a lavadora, exatamente, a prensa, a seladora automática. Exatamente. Você pode ir ampliando o equipamento de acordo com o teu conhecimento, experiência no produto. Isso. E além dos equipamentos, Guzmão, hoje o pessoal se preocupa muito com custo. Né? É uma realidade. Mas para se produzir vidro duplo, termoacústico, os insumos é que tem menor custo por metro quadrado. Hoje é quase significante o custo por metro quadrado dos insumos. Né? A margem, sim, é a maior margem que nós temos hoje no segmento, né, por metro quadrado. Então, hoje para você produzir um vidro duplo, compra alguns itens, né, necessários, básicos, e você produz a peça. Né? Com devida qualidade dos insumos e do processo. E nós temos até como informar para o cliente previamente quanto ele vai gastar por metro quadrado nos insumos. Né? Orientar como fazer, quais os equipamentos mínimos que ele precisa ter, quais os produtos que ele deve utilizar nessa situação, naquela situação. Né? Não, eu vou usar vou fazer só confeccionar vidro acústico, mas você conhece? Você sabe como produzir vidro acústico? Você tem conhecimento de como você vai reduzir o ruído? Sim. Não tem. Então a gente também tem orientado, a Guzmão tem orientado os clientes iniciais nesse sentido. Essa é uma das orientações que eu mais me preocupo, né, Manuel, de estar falando não só para você que está sempre lá
com os clientes, mas com os clientes que a gente Sim. encontra, que a gente visita, né? E às vezes a gente fica até um pouco receoso de afrontar a particularidade da empresa, do cliente, ele sabe, mas eu acho que a maioria, eles são receptivos até para dialogar, para a gente poder interagir com eles na melhoria da produtividade dele, né? E Gusmão, dentro de muitos clientes, teve um cliente que, assim, muito bem conceituado em termos de qualidade, e que ele esteve na Gusmão conversando conosco, ele não conhecia absolutamente nada, e ele estava para iniciar um projeto muito grande, né, de fechamento de um hotel. Nossa, um hotel. Só que ele substituía janelas, digamos assim, né? Sim. E estivemos na empresa dele algumas vezes, conversamos, ele adquiriu alguns equipamentos, adquiriu os insumos, montou uma área e realmente foi sucesso total. Ele montou as peças, instalou. Outro detalhe também, a instalação é fundamental para quem vai finalizar. Sim, né? sim. Então ele fez a instalação, está né? funcionando hoje perfeitamente, né? Isso já faz em torno de 6, 7 anos atrás. Eles dão garantia de 5 a 10 anos, né, das obras. Você vê, se ele não tivesse se preocupado em conhecer o passo a passo, né, conhecer como é que funciona, ele não teria assinado o projeto, o que ele conquistado com o cliente dele. Então é muito importante, Gusmão, e para todos, que eu estou falando aqui para o mercado, que vocês se preocupem com a qualidade. Ela que vai dar a garantia, né, de durabilidade, é ela que vai dar performance no seu produto. Não só querer fazer de qualquer jeito. Sim. Faça com cuidado. É um segmento que traz muito prazer. Né, dentro do segmento total do vidro. Então é muito legal você terminar um projeto e falar, nossa, ficou perfeito, estou dentro do ambiente e não escuto nada, estou dentro do ambiente e não sinto calor nenhum. Né? Nossa, é um conforto, né? Isso é um conforto. Nossa, sem contar a economia, né? Isso falando da parte de arquitetura, né? Se você falar em termos de termo, hoje os nossos balcões frigoríficos, nossas geladeiras expositoras, né, que existem em todos os supermercados, freezers, né? Isso tudo também... Uma cervejinha, né? Um refrigerante lá bem geladinho. Muitas vezes eu chego na gôndola do supermercado, abro o freezer expositor para pegar algum produto e falo, nossa, como permaneceu geladinho e do lado de fora eu não sinto frio? Né? É claro, existe uma porta termoacústica ali, né? Ou mesmo um freezer horizontal. Então, é muito importante que as pessoas dê importância a esse segmento, que é o vidro duplo termoacústico. Pois é, pessoal. Nós estamos hoje abordando e colocando aqui um pouco dessas informações. Vocês que estão chegando agora, que não viram o início da abertura do podcast Pode Transformar, da Gusmão Representações, Gusmão Vidros, tá? Nós achamos interessante, Gusmão, achei interessante estar colocando desta forma, hoje, no Pode Transformar, que tudo é transformação, né? Todo maquinário que nós, vendedores de máquinas e equipamentos para o beneficiamento do vidro, já está dizendo beneficiamento, transformação, modificação. Então eu não trabalho diretamente com o vidro, mas com certeza aquele equipamento que nós comercializamos, que nós oferecemos, que nós colocamos para os nossos clientes, são para transformar. Então, e eu comentando com o Manuel sobre o vidro termoacústico, né, que poderia crescer tanto no Sudeste para o Norte e Nordeste, né? E realmente é onde se mais vende equipamentos para o termoacústico, para o vidro insulado, no sul do Brasil,
no sul do Brasil, em sul, Paraná, Rio Grande e Santa Catarina, e aonde poderia também, se talvez por ser um país tropical, né, se vender muito mais vidro termoacústico, vidro insulado, seria do Sudeste para o Norte e Nordeste. Eu estive uma vez em Natal, o nosso amigo lá na casa dele me levou para almoçar na casa dele um dia, e ele tinha 10 metros de fachada de vidro, o nascer do sol na praia, o vidro virado para a praia, para o mar, né? E ali estava a sala da casa dele, a gente sentado ali para almoçar, pingava água. E era um calor insuportável, e aumenta ar-condicionado, liga mais um ar-condicionado. Chegou uma hora ali que a gente precisava pôr blusa para se proteger do frio do ar-condicionado, que ele estava 40 menos negativo. E a gente suportando aquilo. Aí eu falei, você trabalha com vidro, por que você não fabrica um vidro insulado para pôr nessa janela linda, maravilhosa? Na hora que o sol nasce, até às 11 horas, 11h30, dá para se fritar ovo. Você jogar um ovo no vidro assim, ele já sai frito. Já sai frito. Então, ele começou a trabalhar com vidro insulado, artesanal, e até hoje ele trabalha com artesanal, porque não tem um outro processo disso daí, que quando você compra, se determina a fabricar um vidro insulado, você tem que se empenhar. E daí para frente fazer as pessoas conhecerem o que você aprendeu, que é justamente todo esse processo de eliminar barulho, de eliminar calor, que isso é possível ser feito. E às vezes você está com tudo isso na mão e não consegue fazer. Então, conversando com o Manuel, ele, em vários itens que ele comentou da experiência dele de visita em clientes, eu preferi hoje estar utilizando esse podcast, Pode Transformar, que é o terceiro que a gente está fazendo, Manuel. E eu fico muito feliz, né, que você tenha aceito, mesmo porque a gente, quando eu falo, a família Guzmão respeita e gosta muito do Manuel. Obrigado. E o Manuel é uma pessoa que não é um amigo, é um irmão, e que ele sempre está nos ajudando nesse ponto de vista, né, de ser parceiro, né, porque hoje em dia é muito difícil pela nossa idade, né, Manuel? Eu sou mais velho que você é mais novo. Então, eu acho que a experiência que a gente já teve nesses anos juntos aí pode falar um pouquinho desse produto, né? Vidro insulado. Guzmão, eu queria só fazer um outro comentário com relação ao vidro insulado. Hoje, as grandes obras, né, principalmente as modernas, já são projetados vidros insulados para a contenção de calor. Então, quando você vê um prédio revestido de vidro espelhado, por exemplo, que é um vidro remissivo, eles já se preocupam dentro do projeto em utilizar, né, vidros específicos para conter justamente o calor. O que me estranha muito é que existe no Brasil muitos condomínios residenciais de médio luxo, de alto luxo, e que utilizam vidro comum, ou no máximo vidro temperado. É impressionante que isso. Desconhecem a vantagem, o conforto, a facilidade e a redução de custo que o vidro proporciona. Pois é. Então, veja, se imagina um Alphaville, por exemplo, que é uma referência nossa aqui próxima. De alto nível. Alto nível, com um vidro comum na janela. Quer dizer, o custo do ar-condicionado ali é muito grande. Né? O conforto acústico também ele não tem, porque o vidro comum não dá esse conforto. Então, eu acho que é uma preocupação hoje da nossa
indústria, né, dos nossos dos transformadores, sim, está trabalhando junto com arquitetos, engenheiros, no sentido de quando especificar ou quando for iniciar uma obra, especificar um vidro mais adequado. Mesma coisa que o pessoal brinca, né, um ditado: não adianta vestir um terno Jorge Armani e calçar um chinelo. Não é? E o vidro corresponde em torno de 20% de uma obra, né, em termos de custo. Então, vamos utilizar o produto certo. Hoje aumentou já, né? Hoje chega a 30%, então, muitas vezes. Então vale a pena se colocar no imóvel, né, de alto padrão um vidro correspondente. Né? Das pessoas que eu conheço aí, que é o Edson, né? A Tenua Som. Conheço. Aprendi muita coisa também com o Edson, tá? Porque para mim é um profissional do segmento termoacústico, né? Do vidro insulado. Além de ter laboratórios na empresa dele de barulho, né? Vamos falar assim, né? É claro que ele, por ter um laboratório, por trabalhar com vidro termoacústico, né? Ele trabalha com térmico e com acústico, não é só com eliminação de barulho, sim, né? Mas já ouvi tanto falar nisso que, inclusive, ele tem uma palestra, né? Tem, eu já assisti a palestra que ele dele. Participa muitas vezes aí durante o ano. Eu acredito que esse ano ainda não teve, vou até falar com o Edson, se estiver nos assistindo, vou ficar muito feliz e dedicar esse programa, esse podcast Pode Transformar, ao Edson, nosso amigo aí da Tenua Som, que é uma pessoa técnica, 100% conhecedora. Amigo. Eu acho que não conhecemos uma pessoa mais experiente, preparada, dedicada, acima de tudo dedicada, além de amigo. Eu acho que já fazem uns 2 apresentações que eu não fui. E esses dias eu estava em Curitiba, tinha um cliente me perguntando: ô Gusmão, pô, não vai ter lá a apresentação da Tenua Som, né? Que sempre tem. Eu falei, eu vou me informar. Isso foi a semana passada e eu vou aproveitar. Se o Edson estiver nos assistindo, se não tiver, não tem problema, Edson, amanhã eu estarei ligando para você para justamente ter um bate-papo contigo e a gente fazer um calendário desse seu programa para estar informando para as pessoas, que eu valorizo muito isso, sabe, Manuel? Dar valor a quem tem valor, né? E aqueles que se preocupam não só com o meio ambiente, mas com as pessoas, né? De dar informação, de completar essas informações, que praticamente aqui é um bate-papo de 2 pessoas que são comerciantes de máquinas e de insumos do vidro termoacústico, que é todo o material que utiliza, nós comercializamos. Então, estamos falando mais sobre os problemas que acontecem nas visitas, nos clientes, não citando o nome de nenhum cliente aqui, mas mais preocupado em fazer com que cada dia mais o cliente venha conhecer como investir em maquinários, como exatamente buscar um meio de conhecer a fabricação do vidro termoacústico. E eu queria mandar um abração também para o seu Roberto da Termosom. Olha, eu não vou nem dizer quem foi o primeiro fabricante de vidro termoacústico aqui no Brasil, viu, seu Roberto? Quero um favor seu, viu, Manuel? Amanhã a gente não deixar de telefonar para o seu Roberto da Tenua Som. Um parceirão também. Ó, o bacalhau, viu, seu Manuel? Tem um bacalhau aqui também. Às vezes ele me leva para comer um bacalhau lá no Bexiga, ali no centro de São Paulo. Nossa, gente muito profissional, extremamente profissional. Ele não dá aula, ele ensina a caçar, né? A pescar e muito mais, porque os produtos que ele faz, e basicamente produtos de insulado que ele trabalha, né? Ali é 100% a dedicação dele é no insulado.
Muito prazer de ter conhecido o seu Roberto. Mas, Guzmão, falando do Edson da Atenua, numa das palestras que eu fui, né, ele até contou um caso, né, um exemplo de que eles teve uma empresa que estava com um problema de janelas muito grandes e começou a ter problema de acústica. E eles foram analisar até descobrir. Eles foram até o fim. Existiam fissuras, pequenas fissuras de 1 milímetro no encaixilhamento. Olha só. Aí ele ressaltou, realmente, olha, o encaixilhamento, a instalação do vidro no local... É uma continuação do processo. É a continuação do processo, extremamente importante, porque a fissura de 1 milímetro, numa janela grande, né, que é a janela imensa, estava passando desconforto para dentro. Olha só. Então, mas eles descobriram, aí a empresa acabou fazendo todo o trabalho, né, refazendo todo o trabalho para poder consertar. Mas você vê como é importante, né? E essas duas pessoas que você falou, tanto o Edson como o São Roberto, são pessoas que eu conheço também, extremamente profissionais, né? São pessoas que... tem muitas outras que existem outras empresas. Mas eles são profissionais dedicados ao vidro termoacústico, né? Ao vidro insulado. Exatamente. Mesmo. São dedicadas, são profissionais que se interessam pelo assunto, estão sempre inovando, trazendo melhorias, né? Digamos assim, para o tipo de vidro. Então é importante a gente ressaltar o nome deles, porque merecem serem reconhecidos. Existem vários profissionais, né, no mercado que conhecem também vidro insulado, termoacústico, até muitas vezes até mais do que nós, né? Talvez não com tanta experiência, mas com conhecimento. Mas essas duas figuras, eu dizer assim, merecem o nosso respeito. Ah, sim, com certeza, com certeza. Eu estou com algumas ideias aqui, você veja que tudo a gente vai conversando, vai trocando ideias, né, Manuel? A sua presença aqui, para mim, engrandece pela nossa amizade, pelo relacionamento que nós temos, mas justamente pela preocupação da gente que nós temos, né? Sim. Que nós nos educamos a ter ao cliente, a preocupação que a gente tem para que as coisas procurem caminhos para se andar direito, né? Porque a gente busca o caminho direito. Se a gente busca o errado, já vai no errado direto. Se for buscar o direito e der errado, você foi no direito e você vai procurar um caminho para consertar. E procurar levar a solução para o cliente, né? Porque ele também precisa desse apoio. Sim, né? Sim. Eu vou adquirir insumos, vou adquirir equipamentos e preciso desse apoio, que é um apoio profissional, digamos assim, para que eu tenha mais segurança, né, naquilo que estou produzindo. Então é importante o que a Guzmão faz hoje. Esse trabalho, né, essa preocupação de não só fornecer materiais e insumos, mas fornecer também informações, né? Termina. Certo? É isso mesmo. Então, realmente, essa é uma preocupação que eu tenho acompanhado durante esses 20 anos aí que estamos juntos, né? De que realmente não é só vender o produto, né? Tem que chegar junto do cliente, tem que conversar com ele, saber as necessidades, as dificuldades, para poder estar apoiando e ajudando. E o que eu queria te falar, Manuel, é assim, a gente poderia, né, buscar uma forma de, conversando com essas pessoas, com toda a experiência que tem, um caminho até, de repente, né, de nós nos encontrarmos para estar buscando uma forma de ter uma educação profissional nesse segmento. Eu acho que todo mundo tem essa ideia de melhorar um segmento, né? Eu, por exemplo, de muitos anos aí que eu estou no segmento do vidro, eu sempre busquei. Se faltou alguma coisa, é porque realmente não dependia mais de mim, dependia realmente de ter alguém com uma experiência mais profissional na área, né, para que acontecesse. Porque muitas das vezes a gente quer que aconteça o bem, mas não está capacitado exatamente aquilo ali, né, a fazer aquele produto. Me lembro que há uns anos atrás nós promovemos um seminário para os iniciantes, né,
que queriam, os clientes iniciantes que queriam começar no vidro duplo, lá na própria Gusmão. Sim, nós marcamos lá, trouxemos um técnico, né, que ele fez a certificação do vidro termoacústico. E o processo também, as etapas, né, inclusive mostrando como funcionava direitinho cada etapa. E foi interessante, né, os nossos clientes parceiros mandarem o pessoal, né, buscarem a gente para fazer um curso, um conhecimento do produto. Foi interessante. Talvez as escolas hoje deveriam estar promovendo, né? Não sei como é que está a situação hoje nas escolas de vidraceiros, né? Mas incluir, se não tiver, incluir o curso, né? Eu vou procurar me informar. Isso daí amanhã mesmo, com o telefonema que a gente der, né? Estimula um consumo maior do produto, exatamente, né? E é um produto nobre, quer dizer, não é só conforto, é nobre, né? Ele tem uma situação assim de comercial, né? De valores agregados, como a gente falou, que possibilita justamente indicar um produto desse daí, ter o trabalho de fabricar um produto desse daí para o mercado, porque ele mesmo tem um valor agregado que vai dar essa possibilidade, né? E assim, Manuel, a partir de amanhã vou firmar aqui a Vivo e a Cores, né? A gente vai conversar para realmente o nosso diretor da FENSE da América do Sul, né? Ele vai estar aqui no final do mês e eu vou estar visitando alguns clientes e ele está vindo com um técnico especialista em vidro insulado e não só por uma questão de vender o produto, mas mais de instruir a todos os clientes que usam o vidro, que fabricam o vidro insulado, né, que saibam como produzir o vidro. Hoje está sendo esta a preocupação da FENSE na América do Sul. Certificar todos os clientes que trabalham com o produto da FENSE para a fabricação do termoacústico. Um avanço muito importante. Nós tivemos uns 3 meses atrás, juntos em reunião, falando desse produto, né, que eles sempre almejam, claro, por vender os insumos, que esse produto cresça, né, desenvolva mais, porque justamente por ser um país tropical, né, ter um consumo maior para a fabricação do vidro, para diminuição de calor dentro do ambiente, né? De excesso de calor dentro do ambiente. E essa certificação do fabricante, você vai ter uma garantia da qualidade. Né? A certificação da qualidade de que o profissional sabe trabalhar, foi orientado, instruído a produzir a coisa direita. Exatamente. Por estar de acordo, né? Tenho certeza, Gusmão, que muitas empresas vão se sentir assim, satisfeitas, felizes em poder receber, né, não só o Pablo, mas como o técnico e a gente, porque hoje em dia as empresas não se preocupam muito, né, principalmente quem fornece, né, esse tipo de produto, qualquer tipo de matéria-prima, não se preocupa muito com o cliente, do outro lado. Né? Isso vai ser muito importante. Legal, Manuel. Eu fico feliz de, mais uma vez, né, registrando isso, que para mim é muito importante pela nossa amizade, pelo nosso trabalho, pelo nosso relacionamento de respeito, né? Eu acho que ficou muito gratificante para mim esse bate-papo com você sobre um item, sobre um produto específico, né? Que não é só esse pouquinho de diálogo, né, que vai mudar e transformar muita coisa, mas eu acho que é uma pitadinha que alguém ali que assistiu a gente, que ouviu esse bate-papo, esse tempo aqui dedicado a despertar. Opa, espera um pouquinho, aquilo que o Gusmão falou foi uma coisinha, uma pitadinha, mas aquilo me deu uma ideia. E, poxa, o Manuel falou isso daí, de o profissional tá ciente, instruir um profissional.
e se preocupar com esse tipo de coisa, né? Eu também agradeço o Cláudio Passe, né, que também é um produtor de vidro termoacústico, laminado, vidros grandes, vidros... Boa noite, Cláudio, obrigado aí pela presença. O Ivomar também, que mandei o endereço aí do podcast Transformar para ele nos assistir. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Começou no vidro temperado, foi para o vidro laminado, quem sabe, depois de hoje, quem sabe vai para o vidro termoacústico, né, Ivomar? O Arisson também, queria mandar um abração, o Maurício da Viminas. Muito obrigado a todos vocês que estão nos prestigiando nesse terceiro podcast da Gusmão Pode Transformar. Manuel, as suas últimas palavras para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Estou muito feliz da sua estada aqui, pode ter certeza disso. Apesar dos pesares da situação, né? Mas você está aqui com a gente, importante. Gusmão, eu é que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder estar falando sobre um assunto que me empolga, né? Eu gosto muito desse tipo de produto, desse tema. Eu gosto do vidro de uma maneira geral, mas o termoacústico ele me emociona mais. E quero parabenizar aqui também, não só a Gusmão, né, pelos programas, pela iniciativa do Pode Transformar, mas por outras iniciativas também que a Gusmão tem sempre feito ao longo dos anos, né? E também parabenizar todos os fabricantes, seja do mais simples, do mais humilde até aquele grande fabricante de vidro insulado. Continue. O Brasil precisa ficar melhor. Então nós temos que economizar mais, ter mais conforto e mais felicidade. Legal. Obrigado, Gusmão. Bacana. Pessoal, eu agradeço a todos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela dedicação desses momentos aqui junto conosco. Foi de coração esse bate-papo aqui para dar aquele sinal de alerta. Vamos transformar, mas transformar com segurança, com qualidade. Obrigado.